Bem, pessoal, agora aqui na segunda parte eu quero ver com vocês uma novidade, né? Já iniciando aqui, eu lembro vocês que em novembro de 2017 ocorreu uma grande reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista ela trouxe a previsão de um novo tipo de contrato de trabalho. Os contratos de trabalho é o contrato de trabalho intermitente. A incluir aqui na CLT, no artigo 443, o parágrafo 3º, que eu quero que vocês grifem aí no material de vocês. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, presta atenção na palavrinha-chave, subordinação, não é contínua. Então, o que nós temos aqui? O contrato de trabalho intermitente, ele é um contrato de trabalho que nós temos aqui um vínculo empregatício. Só que a única grande diferença aqui é que a prestação de serviço ela não é contínua, tá certo? E outra coisa que eu quero que vocês marquem aqui é a exclusão para os aeronautas, porque os aeronautas eles têm uma lei especial. Bom, então o que nós temos aqui no artigo 452 da CLT? O contrato de trabalho intermitente ele deve ser celebrado por escrito. Destaquem isso, hein? Então, o contrato de trabalho intermitente, ele obrigatoriamente, ele deve ser celebrado por escrito. Outra coisa importante que a gente tem que ver aqui é que ele deve respeitar o valor da hora do salário mínimo. Então, nós temos ali o seu contrato, né, uma pessoa, por exemplo, eu posso contratar um organizador de uma festa, eu tenho que respeitar o valor da hora do salário mínimo. E o valor da hora pago aos demais, se eu tiver uma empresa, tá certo? O parágrafo primeiro ele fala da convocação. Então, o trabalhador com o contrato de trabalho intermitente, o trabalhador intermitente, o empregador vai convocar ele. Quando ele for convocar o empregado por qualquer meio de comunicação eficaz, eu quero que vocês destaquem aí para a prestação de serviço, e aí ele vai ter que informar qual vai ser a jornada em pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, hoje em dia, eu pus até um exemplo aqui. Pode chamar pelo WhatsApp? Pode. Tá certo? O importante é tomar cuidado com o prazo, 3 dias. No parágrafo segundo, o que a gente vai ver aí é o outro lado. E o empregado? Quando ele recebe essa convocação do empregador, o que ele tem? Ele tem um prazo de 1 dia útil para responder o chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Então, eu tenho uma empresa, né, um buffet, e aí eu quero contratar alguém como um trabalhador intermitente, só para uma noite, por exemplo, né, noite de sábado, que eu tenho maior volume, eu mando uma mensagem 3 dias antes. E essa pessoa tem que me responder em 1 dia útil. No silêncio, eu entendo que ela recusou. Então, o trabalhador intermitente, ele aqui não tem qualquer obrigação de atender o chamado, ele atende se quiser, tá certo? Muito importante então que o contrato intermitente ele veio para tirar esses grupos assim da informalidade. Bom, o parágrafo 4º ele fala ali que aceita a oferta para comparecimento ao trabalho a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte no prazo de 30 dias, grife o prazo, 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação igual prazo. Então veja bem, eu contratei, mas o meu contratado ele não respondeu de maneira correta, ou então ele falou que vinha e não veio, eu aplico a multa de 50%, que eu tenho 30 dias para cobrar ou compensar. Isso tanto para o trabalhador quanto para o empregado, essa multa vale. Olha o parágrafo 5º aí que diz que o período de atividades não será considerado tempo à disposição do empregador. Por quê? Porque o período de inatividade ele não é tempo trabalhado. Se fosse tempo trabalhado, seria trabalho mesmo. No parágrafo 6º é muito importante também que ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado ele receberá o pagamento imediato de algumas parcelas que vocês têm que ficar de olho. Então, o empregado intermitente, ele terminou o prazo ali de prestação de serviço, ele vai receber a remuneração, as férias proporcionais, o 13º proporcional, repouso, os adicionais legais, tá certo? Bom, aí o parágrafo 8º, ele fala que o empregador, ele efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, aqui no parágrafo 8º, eu tenho aqui as obrigações do empregador.
Ali atrás eu vi que o empregado ele recebe os seus direitos trabalhistas, né? E o empregador ele tem aqui os seus ônus, as suas obrigações que ele vai cumprir. No parágrafo 9º, é muito importante a gente observar, e vocês vão grifar, que a cada 12 meses o empregado adquire o direito de usufruir e nos meses subsequentes as férias. Então, se o trabalhador intermitente, o empregado intermitente, ele tem direito a férias? Tem. E a cada 12 meses de vigência do contrato, ele vai ter direito a um mês de férias regulares, tá certo? Só que essas férias, elas não são remuneradas. Por que elas não são remuneradas? Porque elas já foram pagas antecipadamente em cada período de trabalho. Bom, muito cuidado aqui também com o artigo 452 da CLT, que fala ali que decorrido o prazo de um ano sem qualquer convocação, então fica de olho, sem qualquer convocação. Então pode acontecer que eu celebre um contrato de trabalho intermitente com um empregado, mas que eu não precise. E se eu não precisar, eu tenho que tomar cuidado aí, que é contada a partir da data da celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação. O que for mais recente será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. Tá certo, gente? Ok? Então, muito cuidado, hein? Essa vigência aqui, que eu estou dizendo aqui, isso aqui foi colocado aqui por uma MP. A MP, a medida provisória 808. E ela não foi convertida em lei. Então, isso aqui existiu apenas por aquele prazo. A MP perdeu a vigência. Bom, e aí vem na sequência aí também o artigo 452, que é a mesma coisa, que eu quero que vocês fiquem de olho aí na quarentena de demissão de empregados regulares, tá certo? Essa também é uma previsão que eu quero que vocês leiam com bastante calma, mas olha ali, até 31 de dezembro de 2020. Então ainda tem vigência, mas só que o que vale aqui é apenas o que a medida provisória 808, 2017 acrescentou. E como ela não foi convertida em lei, ela também perdeu a validade. Mas é bom que vocês leiam. Pessoal, então essa é a segunda parte da nossa aula. Muito obrigado. Quero recordar com vocês que vocês devem estudar com calma. A aula tem 2 partes. Eu vou pôr lá também um material complementar para vocês estudarem, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus.